Este culto está sendo gravado. Ao permanecer nas áreas de gravação, o público presente autoriza, gratuitamente, a captação de sua imagem e voz, e reconhece que as imagens captadas poderão ser inseridas em obras audiovisuais de qualquer gênero produzidas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Caso você não autorize o uso de sua imagem, procure um de nossos membros da comunicação. Boletim informativo 11 de julho. O mensageiro desta manhã é o pastor Valdomiro Alves, presidente da Associação Leste Mato Grossense. Desejamos boas-vindas ao pastor e que o Senhor o use poderosamente nesta manhã. A Missão Caleb está acontecendo neste final de semana na Escola Dom Vunibaldo. Você ainda pode se juntar a nós nesta missão especial, pois amanhã pela manhã ainda teremos louvor, café da manhã, teatro, meditação, brincadeiras e muito mais. Esperamos você às 8 horas. E amanhã à noite, o culto terá como tema Quando Jesus Chama, com o irmão Laurentino Ribeiro. Esperamos você às 19 horas. O culto da próxima quarta-feira será com os desbravadores do Clube Duque. Participe e fortaleça sua fé com este culto de poder. Esperamos você às 19 horas e 30 minutos. Queridos irmãos e amigos, com muita alegria convidamos todos vocês para participarem da 5ª edição da Festa Caipira no Sítio Esperança. Será dia 25 de julho, a partir das 19 horas. A noite será especial com comidas típicas e brincadeiras para toda a família. Coloque seu traje caipira, venha com muita animação e alegria e participe conosco desse momento precioso de confraternização. Para participar, fale com a Lindaura Masson. O Porto Coral de Cuiabá convida você e sua família para um musical emocionante, repleto de louvores, esperança e mensagens que tocarão o coração. Será dia 1º de agosto, às 17 horas, aqui em nossa igreja. Convide seus familiares e amigos. Para a alma crente humilde, a casa de Deus na terra é como que a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor, são os meios que Deus proveu para preparar o povo para a Assembleia lá do alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. E a minha mãe, ela tinha problemas com álcool e com drogas também. E aí, chegando na Adra, foi bem impactante para mim, no sentido de que tinha muitos jovens. E a Adra, ela me deu não apenas moradia, alimentação, a Adra me deu algo mais precioso que isso, algo que vale a pena lutar, um propósito. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Do abandono à esperança. Eu sou o Gustavo, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu cresci em um lar que ele era desestruturado emocionalmente falando. De tal forma que os meus familiares entre si, eles se odiavam. Eu cheguei em um ponto que eu não gostava mais de ficar dentro de casa. E a minha mãe, em contrapartida, era o contrário. Gostava ela preferia que eu ficasse dentro de casa.
E aí muitos atritos eram gerados por isso e por outras coisas mais. Com 13 anos, ela chamou um conselheiro tutelar, já não estava conseguindo mais cuidar de mim, eu era um filho muito desobediente, tanto em casa quanto na escola também. E a minha mãe, ela tinha problemas com álcool e com drogas também. Consequentemente, ela não conseguia parar em empregos. E aí, não dava mais para ela cuidar de mim, ela chamou um conselheiro tutelar. Depois de muita insistência dele, porque eu não queria, eu aceitei ir para uma casa de acolhimento. E aí eu cheguei nessa casa, ela estava sendo inaugurada, fui o primeiro jovem a chegar lá. Eu fiquei lá 3 dias e aí eles concluíram que a casa não estava em condições de receber ninguém ainda, havia sido inaugurada há pouco tempo. E aí me mandaram para a Casa Esperança 7, que é a casa da Adra, onde eu fui morar. E aí chegando na Adra foi bem impactante para mim, no sentido de que tinha muitos jovens, era uma casa que acolhia jovens de 12 a 18 anos. E eu não estava acostumado com aquilo, muita gente na casa. E eu cheguei inicialmente já detestando a Adra, vamos colocar assim, porque eles não serviam carne de porco, que eu gostava bastante antes de chegar lá. E aí eu cheguei lá, eles me colocaram na escola, eles pegavam no pé acerca de estudos, me deram oportunidade de trabalho como jovem aprendiz. E aí chegou num ponto que eles estabeleceram algo que a gente não gostava, eu também não gostava muito, que era a questão do devocional. O da manhã eu não participava, porque eu estudava de manhã, então a gente participava só dos devocionais, eu pelo menos à noite. E aí um dia, um dos educadores passou um devocional, nós lemos lá, fizemos alguns comentários, e aí ele colocou uma pregação do pastor Eduardo Batista, e naquela época ele era departamental de jovens, lá naquela região mesmo de Minas Gerais. E aí aquela pregação ela me impactou de forma pessoal. Ele tinha um tato para lidar com jovens e aquilo me interessou, não sei explicar porquê, eu não gostava, não tinha nenhum apreço ou atração por igreja específica. E aí eu comecei a assistir umas pregações dele e teve uma que me impactou. Ela dizia no apelo algo no sentido de que lado você está? Você precisa se posicionar. E aquilo me tocou profundamente. Eu comecei a ter mais interesse pela igreja, comecei a fazer alguns estudos bíblicos com a igreja mais próxima lá da casa onde a gente estava. E aí, passando alguns meses, eu me decidi pelo batismo, eu fui batizado ali próximo de fazer os meus 18 anos. E aí, com 18 anos, eu volto para casa. Infelizmente, a situação em casa continuava a mesma coisa, minha família ainda com muitos problemas. Eu tive uma oportunidade com um amigo meu de ir comportar. E aí conheci o Projeto Sonho do Alto, que foi verdadeiramente um escape para mim. Eu podia ficar longe de casa, fazer um trabalho ali, tendo meu sustento pela obra e nutrindo ainda mais o sonho de fazer teologia. Finalmente passei no vestibular, mas não tinha um recurso suficiente para fazer minha matrícula. E a Adra veio e me ajudou e pagou a minha matrícula, o que me possibilitou hoje estar estudando o primeiro ano de teologia aqui no UniAN. E a Adra ela me deu não apenas moradia, alimentação e oportunidades de estudo e trabalho. A Adra me deu algo mais precioso que isso, algo que vale a pena lutar, um propósito. E esse propósito mudou toda a minha vida. Se você é amigo da Adra, obrigado. A sua oferta me alcançou. A sua generosidade se tornou esperança. E eu sou prova disso. É possível que você não tenha condições de se dedicar em um posto de trabalho missionário longe de casa. Mas se envolver também é orar, é doar e divulgar. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar
nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso restaurador. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama e o Senhor é fiel a nós. Obrigada porque as suas misericórdias se renovam a cada dia em nossas vidas. Com o coração grato a Ti, Pai, nós dizimamos e ofertamos, reconhecendo que tudo o que nós temos provém de Tuas mãos. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido o nosso sustento a cada dia. Nós pedimos, Pai, que as ofertas, os dízimos, possam cumprir parte do propósito de levar a sua mensagem àquelas pessoas que ainda não te conhecem ao entorno deste mundo. E nós também te pedimos, Pai, que o Senhor reavive em nós o propósito de também sermos missionários onde nós estamos. Que através de nossas vidas, Pai, nós possamos abençoar outras pessoas e refletir o seu amor em nós. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito conosco. Te pedimos que o seu Santo Espírito esteja em nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado? Isso, que lindo! Crianças, eu vou pedir para colocar uma imagem ali e eu vou perguntar para vocês se vocês sabem o que é essa imagem. Deixa o tio Ney colocar ali. Isso, alguém sabe me dizer o que é isso? Nossa, você é muito inteligente, vocês também, né, crianças? Uma árvore, deixa eu ler aqui que eu não... E aí, genealógica. Tá escrito no Google aqui, gente, agora eu não sei. Então tá bom, português de todo mundo. Ela contém os membros de uma família, desde os membros mais antigos até as pessoas mais novas. Provavelmente pode ser você a pessoa mais nova da sua família, né? E aí, crianças, todas essas pessoas que já viveram antes de nós, elas fazem parte da sua história. E fazem parte, nos trazendo até aqui neste momento. Infelizmente, nessa vida aqui, crianças, a gente ainda não vive a eternidade, né? E algumas pessoas já se foram. Talvez a pessoa mais antiga da sua família seja só uma bisavó ou uma avó, né? Uma bisavó? Mas todos nós somos frutos dessas pessoas. E nós honramos as memórias delas. E logo Jesus vai voltar e vai dar vida novamente a todas as pessoas. E a gente vai ter uma família bem grandona, com todos esses membros que estão esperando em Cristo. E hoje, crianças, eu vou pedir para vocês, junto com alguns frutos dessa comunidade, podem ir lá, crianças, se preparem, vai lá, para a gente louvar a Deus, demonstrando a memória dessas pessoas que nos trouxeram até aqui. E nós, junto com a Igreja Grande, todos que puderem, vamos cantar a música Deus é Tão Bom. Vocês sabem ela? Então, vamos ver. Isso aí. A nossa amiga ali vai tocar e a gente vai cantar todo mundo junto, tá bom? Vamos ver se vocês estão treinados. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Cristo é real. Cristo é real. Cristo é real.
Vamos orar? Não precisa repetir. Jesus, muito obrigada porque um dia pessoas escolheram seguir a Ti e nos fazem agora a maravilhosa graça de nós sabermos dessa salvação. E por isso nós estamos aqui. Obrigada porque nós também temos a esperança que logo o Senhor vai voltar e dar vida àqueles que esperam em Cristo. E logo todos nós vamos estar numa família bem grande lá no céu. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, para quem eu não cumprimentei ainda. Que bom que você está na casa de Deus. O louvor que vamos cantar agora, ele é muito reflexivo. Na verdade, em particular, eu gosto muito desse louvor. Tem uma parte dele que fala bem assim: não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, eu estou em paz. Essa música, ela é muito linda. E eu convido a você se colocar em pé agora e cantar conosco. Pode cair o mundo. Porque não importa o que aconteça, Deus sempre vai estar conosco. Basta confiarmos. O mundo corre em busca de sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória dessa terra
louvado por isso. O Senhor é fiel o tempo todo e a Ele dedicamos a honra e a glória. Cante conosco, bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declara, eu quero ouvir somente essa voz. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Deus está presente neste momento. Então declare com toda a sua força. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre.
Deus seja louvado. A igreja tem dado ênfase em algumas áreas no ano 2026. Identidade, tem dado ênfase a esta área, liderança, novas gerações e discipulados. Quando nós falamos de identidade, nós já nos lembramos da nossa carteira de identidade. E isso está escrito nela, carteira de identidade. E no identidade nós vemos algumas características. A foto e a impressão digital. Uma das identidades de Deus para nós é o sábado, dia de descanso e adoração. E nesse dia nós vemos a face de Deus e também as suas digitais. A identidade de Deus em nosso favor. Aqueles que puderem, vamos ficar ajoelhados para falarmos com Deus. Nosso Deus e Pai, somos-te gratos, porque nos dás um dia muito especial na semana, para o descanso e também para adorarmos a Ti. Somos-te gratos, Senhor, porque o Senhor nos ama com amor eterno. Somos-te gratos porque a mensagem da cruz continua falando ao nosso coração. Somos-te gratos porque esta mensagem é uma mensagem poderosa. Essa mensagem nos traz salvação. Essa mensagem nos traz segurança de um dia, pela Tua graça, estarmos contigo nos céus. Senhor, nosso pedido especial nesta manhã é que o Senhor abençoe o mensageiro, abençoe a mensagem e abençoe, Senhor, a cada adorador, para que sejamos fortalecidos e que possamos entregarmos mais e mais a nossa vida a Ti para vencermos este mundo. Dá-nos forças, uma fé viva e operante, e que possamos viver para a Tua honra e também para a Tua glória. Que o Teu nome, Senhor, seja sempre exaltado e louvado, e assim cada vez mais nos preparemos para um feliz encontro contigo nas nuvens dos céus. Dá-nos força, fé, uma fé viva, uma esperança radiante, e o amor de Jesus possa estar em cada coração presente. Pedimos estas bênçãos e favores agradecidos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Novamente, um feliz sábado a todos. Antes de eu cantar esse hino, eu tenho que falar algumas palavras. Há um mês, o irmão Didier, que era um dos fundadores dessa igreja em Rondonópolis, ele descansou no Senhor. Mas antes de ser internado, ele escreveu 2 poesias. Para quem não saiba, ele também era um poeta. E essas músicas, uma delas, depois do seu falecimento, a Andréia compôs a melodia, que é neta dele, e aconteceu essa música que eu vou cantar. Mas mais do que isso, eu deixo o texto de Apocalipse 14:13, que diz: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esse texto ele indica que o legado da fé e os atos praticados em vida não serão esquecidos. E hoje é uma prova também que a sua fé, a fé do irmão Didier, um dia continua sendo falada através das suas palavras em poesia e em música. Que neste momento essa mensagem encontre o seu coração e que o Espírito Santo trabalhe mais uma vez. Amém? Na minha jornada, quando estou cansada, forças Deus me dá.
Se estiver com fome, alimento Ele me dará. Se nas trevas eu andar, Jesus é minha luz. Quando o errante Jesus me diz: eu sou o caminho. Se eu mentir, Ele me fala: eu sou a verdade. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, Ele me dirá: eu sou a vida. Quando me sentir sozinha, Jesus é minha companhia. Se estiver com sede, água Ele me dará. Se eu chorar, minhas lágrimas enxugará. Se escondido eu estiver, ouço me perguntar: saia do seu esconderijo e venha me encontrar, que eu quero te abraçar, pois eu amo você e vou te proteger. Quando me sentir sozinha, Jesus é minha companhia. Se estiver com sede, água Ele me dará. Se eu chorar, se escondido eu estiver, ouço me perguntar: saia do seu esconderijo e venha me encontrar, que eu quero te abraçar, pois eu amo você e vou te proteger, pois eu amo você e vou te proteger, te proteger. Amém? Bom dia, queridos. Bom poder estar de volta à Igreja Central de Rondonópolis. Bom poder estar adorando a Deus com vocês hoje aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. A última vez que eu estive aqui foi no dia 30 de novembro do ano passado. E eu preguei sobre Gênesis capítulo 12. 30 de novembro do ano passado, preguei sobre Gênesis capítulo 12. Hoje eu quero dar continuidade ao sermão. Lembra? Gênesis 12? Vamos dar continuidade? É um sermão longo. Eu não pude fazê-lo todo naquela vez. Vamos terminar agora. Gênesis capítulo 12.
Um texto, para ser bem compreendido, ele precisa ser lido à luz do contexto. Qual é o contexto de Gênesis capítulo 12? Deus chama Abraão e faz um pacto com ele, faz uma aliança com ele. Deus chama Abraão e diz: Abraão, você vai me representar. Deus queria se revelar ao mundo. E embora ele possa se revelar de muitas formas, ele preferiu chamar um homem falho, pecador, como eu e você, para que esse homem pudesse constituir uma família e ser uma bênção. Gênesis 12 diz que Deus chama Abraão e que Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. 75 anos, não era mais uma criança. Ele era casado com uma mulher cerca de 9 a 10 anos mais nova, então ela tinha 65 anos. Eles tinham muitos bens, muitas riquezas, mas eles não tinham filhos. E embora hoje não ter filhos seja a opção de muitos casais, e não tem nada de errado nisso, naquela época não ter filhos era assimilado como um problema. Não ter filhos era como se não tivesse a bênção de Deus. Então, Abraão sofria com isso, Sara sofria muito mais. Ela era estéril, ela não podia dar à luz. Deus chamou e fez uma promessa. Quando Deus chamou a Abraão e fez a promessa, Gênesis capítulo 12 diz que ele tinha 75 anos. Deus prometeu: você vai ser pai. Sara, 65, você vai ser mãe. 10 anos se passaram. 10 anos se passaram e nada aconteceu. Muita gente perde a fé. 10 anos esperando alguma coisa. Muita gente perde a fé. Sara, ela falou: Deus prometeu, eu tinha 65 anos, 10 anos se passaram, nada aconteceu. Abraão, chame Agar, que é a minha empregada, e passa a deitar com ela, passa a dormir com ela. Ela é jovem, provavelmente fértil, e ela deve dar à luz. E aí o filho dela vai ser o meu filho. Embora isso seja algo muito agressivo na sua cabeça, como é na minha, a mulher, a esposa, chama o marido e manda o marido deitar com a empregada para ter um filho. Na cultura deles, naquela época, isso não era algo tão complicado, mesmo porque, embora nunca fosse plano de Deus, se aceitava a poligamia, um homem casar com mais de uma mulher, embora nunca tivesse sido plano de Deus. Sara, ela era muito bem casada com Abraão, mas como era comum na cultura da época, eles tinham quartos separados, tendas separadas. É como se eles morassem em uma grande tenda, num grande acampamento, e ali tivesse cozinha, sala, e tivesse a tenda, o quarto da Sara, a tenda, o quarto de Abraão. Pastor, de onde você tirou essa informação? Da Bíblia. É só a gente olhar a Bíblia e ler com cuidado, com cautela, você vai ver isso. Por exemplo, mais tarde, muito tempo depois, 40 anos depois, quando Isaac, o filho de Sara, recebe a Rebeca como esposa, a Bíblia diz que ele a recebeu onde? Na tenda da mãe, no quarto da mãe. Então, Sara tinha a tenda dela, Abraão tinha a tenda dele, embora eles fossem extremamente bem casados. Acredita-se que Agar, uma empregada egípcia, era a que dormia com Sara e não Abraão. Tipo assim, se Sara tivesse frio à noite, era Agar que ia buscar um cobertor a mais.
Se Sara tivesse sede, era Agar que ia buscar água. Agar era a empregada, a servente exclusiva da Sara. Agar não fazia as coisas da casa, ela fazia as coisas para Sara. Atendia a Sara. Uma escrava era uma escrava, não tinha propriedade de nada. Agora imagine se uma escrava tem um filho. O filho é do senhor dessa escrava. Imagine se uma escrava tem um filho com o marido da senhora. Aí que o filho dela seria da senhora. Então Sara diz: passa a deitar Abraão com Agar e o filho de vocês vai ser o meu filho. Porque Deus prometeu que nós íamos ser pais. 10 anos se passaram e nada aconteceram. Então, vamos fazer isso. Como é que eu sei que 10 anos tinham se passado? Porque a Bíblia diz, eu repito, é só a gente ler a Bíblia com atenção e você vê essas coisas. Como que eu sei que 10 anos tinham se passado? Porque a Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai com 75 anos. E a Bíblia diz que quando Ismael, o filho de Abraão, com a empregada, com Agar, quando ele nasceu, a Bíblia diz que Abraão tinha 86. Então é só você fazer a conta. 75 mais 10, 85. Nada aconteceu. Fizeram o filho, vem aí os 9 meses de gravidez, 86 anos. Então, ele teve um filho aos 86 e ele começou a dizer, agora é o meu filho. E Sara e Abraão, de alguma forma, até se gabando de terem ajudado a Deus cumprir a promessa. Pergunto para vocês, Deus precisa da nossa ajuda para cumprir as promessas dele? Sempre que você mete a mão nos planos de Deus, você atrapalha. Entende isso? Muita coisa dá errado na sua vida porque você interfere nos planos de Deus. Sua vida pode estar uma bagunça conjugal, emocional, saúde, finanças, porque você mete a mão. Mete a mão de forma errada, mete a mão na hora errada, faz o que não é para fazer. E hoje, nós vivemos numa época em que muita gente se perde indo para os dois extremos. Ou vai para o relaxamento total da fé, ou vai para o fanatismo total da fé. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como pastor. Eu tenho mais dificuldade de lidar com os que relaxam a fé do que com os que vão para o outro extremo, chamados santos da fé. Porque os santos da fé, eles não são nem reprováveis. Entendeu? Você não pode reprovar o santo, ele é santo. Ele acredita, ele lê, ele dizima, ele guarda o sábado, ele é vegetariano, ele lê Ellen White, ele busca, ele é tão santo que você não pode nem reprovar. É um problema esse povo para mim. E olha que eu sou pastor há 27 anos. Agora, o pecador, esse, você chega e fala, filho, o que você tem na cabeça? Olha a palavra de Deus. Sabe o que ele diz? Pequei, tem misericórdia de mim. E Deus tem. Deus tem misericórdia. Abraão e Sara estavam dizendo, olha, ajudamos a Deus. Está aí, ó. Deus disse que nós íamos ser pais, nós somos. Olha aí, a promessa de Deus. Deixa eu repetir. Sempre que você põe a mão, você tem que ter respaldo bíblico, porque senão você vai atrapalhar a Deus. Deus apareceu para Abraão e falou assim, Abraão, eu não disse que você ia ser pai com a empregada. Eu disse que você ia ser pai com a esposa legítima. Eu não disse que ia ser do seu jeito, eu disse que ia ser do meu. Porque o seu jeito sempre é atrapalhado. Eu tenho a forma de resolver as coisas que não é a sua. E a minha forma de resolver as coisas é melhor do que a sua. Sabe por quê? Porque eu sou Deus e você é o homem.
Eu sou santo e você é pecador. Eu sei o que faço e você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Eu disse que você ia ser pai com a esposa legítima. Então é dentro do meu plano, não no seu. Ah, mas tinha se passado 10 anos. E daí? Eu sei o que é o tempo. E aí? Se passam mais 14 anos de silêncio de Deus. 14 anos. Quando Ismael nasceu, ele tinha 86. Quando Deus prometeu que ele ia ser pai, ele tinha 75. Para 86, 10, 11 anos. Mais 14 anos, aí nasce Isaac, o filho da promessa. E Abraão já tinha quantos anos? 100 anos. E Sara, 90. Então, a gente não faz muitas contas, mas quando você lê a Bíblia assim, com muito critério, você vê detalhes. A gente pensa que Ismael, o filho de Abraão com Agar, e Isaac, o filho de Abraão com Sara, eram criados ali juntos, como dois moleques no quintal. Não, eles tinham pelo menos 14 anos de diferença. Eu não posso dar de precisão, porque eu conto com os 9 meses de gravidez e eu não sei se foi no início, se foi no final do ciclo, mas pelo menos 14 anos de diferença. Sara agora com 100 anos. Deus disse, eu te falei que você ia ser pai, agora você é pai, com a mulher legítima. Não importa se ela não tinha mais condições físicas de ser mãe, se ela não ovulava, se ela não gerava quando tinha 30, 40, quanto mais com 65, tão pouco com 90. Mas eu e você precisamos entender que as coisas acontecem dentro do plano de Deus. E o plano de Deus é melhor do que o nosso, é mais seguro do que o nosso, é infalível. E eu e você precisamos confiar nisso. Os dois começaram a crescer. Um já pelo menos 14 anos, quando o outro nasce, e o outro recém-nascido. Há um momento, eu não sei se o mais velho já tinha 15, 16, 17, eu não sei, a Bíblia não diz. Há um momento em que um choque acontece. E quando esse choque acontece, Sara explode. Bom, tudo isso que eu contei é o contexto do texto que nós vamos ler. Vamos ler o texto? Agora vai para o capítulo 21. Gênesis 21. Esse cenário é o contexto do texto que nós vamos ler agora. Capítulo 21, verso 8. Isaac cresceu e foi desmamado. No dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Eu não sei se ele tinha 1 ano, se tinha 2, se tinha 3, eu não sei. O que a Bíblia está dizendo, no dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Verso 9. Vendo Sara, que o filho da Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse, verso 10, ela, Abraão, rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como o meu filho Isaque. Verso 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Por que pareceu penoso aos olhos de Abraão? Porque Sara estava se livrando do problema dela, mas o problema dela era filho biológico dele. Então, Sara chegou e disse, resolve o problema, manda embora a escrava e o filho, eles não ficarão aqui, eu não os quero em casa, eles não terão parte na herança, não estou nem aí se é ou não teu filho. Engraçado, não foi ideia dela? Então é fácil nós termos as nossas ideias e depois sairmos distribuindo carteiraço
resolve o problema. Verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a tudo que Sara disser. Irmãos, isso para mim é extremamente complicado. Porque Abraão tinha um grande problema. Qual era o problema dele? Mandar o filho embora. O que Sara queria era mal. Sara queria que mandasse uma mulher com um garoto de 15, 16 anos para o deserto. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Ele ia mandar o filho dele para onde? Vamos criar aqui uma ilustração apenas. Você mora em Rondonópolis, você tem o seu filho, ele é um adolescente de uns 15, 16 anos, um policial que é amigo seu te procura e diz assim: teu filho está mexendo com droga. E as pessoas com quem ele mexe são barra pesada. Teu filho vai facilmente ser assassinado. Você sabia que a média das pessoas que mexem com drogas no Brasil é 25 anos de idade? 25 anos de idade. Ou o tráfico mata, ou ele suicida, ou a polícia mata. 25 anos de idade é a média. Mexeu com droga? Pode contar. Um policial chega para você, nessa minha ilustração, e diz: olha, manda teu filho embora daqui, porque ele vai ser facilmente assassinado. Aí você pensa: o que eu faço? Aí vem na cabeça uma ideia. Eu vou mandar meu filho para... Vou mandar meu filho para uma boa cidade aqui. Para onde? Vou mandar meu filho para o internato. Aí você liga para o internato aí. Qual é o internato que você elegeu aí? Eita, não, vai desgraçar a vida do IAP, mandando um droguito para lá. Vou mandar meu filho para o IAP. Aí você pega o telefone, liga para o IAP e fala assim: escuta, olha, está aqui um bom menino, criado em casa, nasceu em lar adventista, é um bom rapaz. Me ajude aí. Ele está aí para fazer o ensino médio. Qual que é o valor da mensalidade? Valor para Abraão não era problema. Eu vou depositar aí o dinheiro dele e ainda vai dizer assim: filho, eu vou te dar um cartão de crédito aí no Bradesco para cada mês, ou sei lá, tirar um dinheirinho para comprar algumas coisinhas para você. Essa talvez fosse uma boa opção, tá certo? Agora eu pergunto: Abraão ia mandar o seu filho para que IAP? A pé. Ele ia dar um cartão de crédito para o filho de que Bradesco? Então, o texto bíblico diz: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, porque o que Abraão queria era salvar o seu filho, mas o que Sara queria é que ele... Eu vou usar um termo assim um pouco vulgar, mas é só para ilustrar. Se lasque. Eu não estou nem aí. Some. Dane-se, o problema é dele, eu não estou nem aí. Aí Abraão foi chorar para Deus: Deus, o que eu faço? E sabe qual foi a resposta de Deus? Faça. Oh, mas como faça? Você não está vendo que o que Sara está querendo é complicado? Mas Deus dizia: faça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não teve coragem de perguntar a Deus o que fazer e agora está enfrentando um problema, você precisa ter coragem de fazer o que Deus mandou para resolver o problema. Você me entende? Eu vou repetir. Se você não teve coragem de perguntar para Deus e fez a lenha e agora está enfrentando um problema, você precisa ter coragem de fazer o que Deus mandou fazer para o problema ser resolvido. E Deus disse: faça o que Sara quer. E eu vou cuidar. Verso 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser seu descendente. Verso 14. O verso 14 é para mim um dos versos mais tristes da Bíblia. O verso 14 diz assim: então levantou-se Abraão pela madrugada, tomou um pão, um odre de água, e os deu a Agar.
pondo sobre o ombro, despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Você sabe por que Abraão levantou de madrugada? Porque não se manda uma mulher com um adolescente para o deserto de madrugada. Quando o sol nasce, tem que ser de madrugada. Porque depois que o sol nasce, é deserto. As temperaturas lá chegam facilmente a 50 graus Celsius. Não espera o sol nascer. Ele pegou a mulher e o menino e deu para ela um odre d'água. Um odre era um objeto mais ou menos parecido com o cantil, que os desbravadores vão usar, o exército vai usar, um cantil. O odre, ele era feito de couro artesanal, ele costumava manter a água fria, apesar do calor externo. E os estudiosos dizem que variava de tamanho, mas em média, um odre dava 1,5 litro de água. Ele pegou um odre de água e um pão, deu e despediu. E o texto diz assim, o final do verso 14 diz assim: ela saiu andando errante. Sabe o que é errante? Irmãos, eu sou o tipo que eu não tenho noção de geografia, sabia? Para mim, o objeto mais criativo que o ser humano criou foi o GPS. Eu não tenho noção de geografia. Eu sou tão ruim de geografia que a minha esposa cismou que o ar-condicionado no quarto batia o ar direto na cama, assim, perto da cabeceira. Aí ela pegou, eu cheguei do trabalho um dia, ela tinha virado a posição da cama, né? A cama estava assim, ela botou a cama assim. Para mim tá bom. Casa quem manda é ela, vou arrumar confusão por causa de posição de cama. Só que à noite eu levantei para ir ao banheiro e bati na parede. Eu falei, oxe, aqui tem uma porta, como é que agora não tem? Irmãos, errante é sem rumo, é sem direção, é sem saber o que vai fazer. Foi o que ela fez. Ela não podia ir para a direita ou para a esquerda, ela é um deserto, irmãos. Ela saiu errante. Uma mãe com um menino andando sem direção, sem rumo. Verso 15. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino embaixo de um dos arbustos. É uma árvorezinha, né? Porque no deserto nem vegetação confortável tem. Uma árvorezinha raquítica lá. Verso 16, afastando-se foi a sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Os estudiosos dizem que de 90 a 120 metros, um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz a chorar e chorou. Irmãos, você sabe o que é uma mãe chorando porque não tem como aliviar a dor do filho, a angústia do filho? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não te conheço. E por eu não conhecer, eu peço que você não entenda que eu estou subestimando a sua capacidade de avaliar as coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você não tem filho, provavelmente você não saiba avaliar isso aqui. Se você não tem filho, se você não é pai ou mãe, você não vai saber avaliar isso aqui. Você precisa saber o que um pai e uma mãe é capaz de fazer para salvar um filho. Aquela mãe sentou-se e começou a chorar. E ela não queria nem que o menino visse o choro por causa do sofrimento. E ela levantou a voz a chorar e chorou, diz a Bíblia. Verso 17 começa dizendo assim, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Irmãos, eu devo ter em minha casa
algo em torno de 28 tipos de Bíblias diferentes. É meu objeto de trabalho, meu objeto de estudo. 28 tipos de Bíblias diferentes. São versões diferentes, são encadernações diferentes, tamanhos diferentes, 28. Eu tenho uma Bíblia que foi a minha primeira Bíblia quando eu me batizei há 40 anos atrás. Ela está tão velhinha, tão surrada, tão acabada, que eu nem trago-a mais em público. Porque senão os irmãos vão dizer assim, nossa, que pastor porquinho, né? A Bíblia toda suja. É de usado mesmo, aquela Bíblia, sabe? Então eu deixo lá para não deixar os irmãos pecarem, né? Mas quando eu prego este sermão, que eu já prego há muitos anos, eu gosto de pregar naquela Bíblia. Porque das 28, ela é a única que me impossibilita enxergar esse texto da forma que as outras não possibilitam. O que ela diz? Lá diz assim, ó. Colocou o menino debaixo de um arbusto, afastou-se cerca de um tiro de arco e levantou a voz a chorar e chorou. Deus, porém, igual está aqui nesse texto que vocês colocaram aí. Deus, porém, mas você está dizendo igual essa que você está usando aqui? Por que você gosta de usar aquela Bíblia lá velhinha? Por uma única razão. Das 28 edições ou versões que eu tenho lá, ela é a única que diz assim, Deus, porém, aí para eu, o leitor, continuar lendo, eu tenho que virar a página. As outras, eu continuo lendo normal. Aquela, eu tenho que virar a página. E por que isso é importante para mim? Porque Deus, você tem que virar a página para continuar lendo. Deus quer virar a tua página. A desgraça que você se meteu, Deus quer virar a página. Deus, porém, é Deus mudando a realidade. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a dificuldade que você tem, mas Deus quer virar a página da tua história. Deus, porém, apareceu e disse, agás que tem... Irmãos, isso aqui é uma expressão bíblica que me incomoda. Por quê? A mulher está chorando, com fome, com sede, calor da bexiga no deserto, não tem nem onde ela sentar, ela põe o menino debaixo de uma árvorezinha e o anjo aparece e diz, que você tem? Como que eu tenho? Como que eu tenho? Não está claro o que eu tenho? Eu fico me perguntando por que o anjo fez essa pergunta tão imprópria. É uma mãe com um filho para morrer, no deserto, com sede. O anjo aparece e fala, o que você tem? Por que Deus faz essas coisas? Por quê? É isso mesmo, porque nos ama. Sabe por que Deus faz essas coisas? Deus faz essas coisas por uma única razão. É dele resolver o problema. É dele resolver o problema. Mas para ele resolver o problema, a sua parte é dizer o que é que você tem. E orar para Deus. Vou trazer essa menina para terminar o sermão comigo. Vem cá. Vem cá. Vem, pode vir. Vem cá. Como é o seu nome? É Deus que pode resolver o seu problema. Mas cabe a você orar para Deus. Fala. Orar para Deus. Resolver o teu problema. É Deus que pode resolver. Você não pode fazer nada para resolver o seu problema. Mas você precisa, pelo menos, dizer o que você tem. E não está claro o que você tem? Está claro sim. Mas entenda uma coisa. A sua parte, já que você não pode fazer nada, você precisa, pelo menos, dizer o que você tem.
Obrigado. Deus te abençoe. Eu não sei qual é a sua história, mas eu queria te convidar a colocá-la agora nas mãos de Deus. Eu queria te convidar agora a dizer para Deus o que é que você tem. Eu não sei qual é a sua luta. Eu preciso que você entenda você precisa orar para Deus sempre e dizer para Ele a sua angústia, dizer para Ele a sua dor, dizer para Ele a sua lágrima. O texto bíblico diz, verso 19, abrindo-lhe Deus os olhos, mostrou para ela um poço. Eu não sei se o poço já existia e ela não via, ou se o poço não existia e Deus fez da areia, do nada, sair água. Eu sei que os problemas, às vezes, fazem a gente ficar cego e não ver a saída. Entende? Pode ser que a água estivesse ali, que o poço estivesse ali e ela não via, porque os problemas fazem a gente ficar cego. Mas é possível que não tivesse e Deus fez um milagre. Da pedra, da rocha, da areia, surgir água. Eu quero dizer para você que eu não sei qual é a sua história, mas eu sei quem é o seu Deus. E Ele pode fazer você ver a saída ou fazê-lo ver o milagre na sua vida para resolver o seu problema. Ele pode. Ele pode. E Ele quer. Você só precisa confiar na sua palavra, fazer o que Ele manda e dizer para Ele o que você tem. Eu queria que você fosse para casa hoje, abrisse a sua porta do quarto, entrasse e fechasse e ajoelhado dizer para Deus o que você tem. E pedir para Ele te abrir os olhos para você enxergar, ou para Ele fazer um milagre para você ver. O texto bíblico diz, verso 20, que Deus estava com o rapaz e cresceu e habitou na terra. Foi flecheiro. E o texto bíblico termina dizendo isso. Deus não disse que ia cuidar? Deus não disse, faz o que Sara está mandando e eu vou cuidar? Ele fez. Você sabe quem se tornou aquele rapaz? O pai dos árabes. Deus não disse, eu vou cuidar? Nação poderosa, rica, próspera, dono do petróleo, Dubai, pai dos árabes. E o outro? O que ficou em casa? Se tornou quem? Pai da poderosa nação de Israel, pai de judeus. Deus disse, eu vou cuidar. Os dois vão crescer, os dois se tornarão pais de grandes nações. E Deus cumpriu o que prometeu. Vai para casa. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E diga a Deus o que você tem. Eu sei que Ele sabe, mas a sua parte é dizer. Deus, porém, pode virar a sua página. Tudo o que Ele precisa é que você se agarre às orientações que Ele está dando. Eu queria convidá-lo a terminar esse culto assentado como você está, sem a música habitual. Eu vou fazer uma oração. Eu vou pedir para a produção levantar um pouco o fundo musical e eu vou estar à porta te cumprimentando. Eu quero terminar esse culto te convidando a você
sentado aí onde você está, você fazer a sua oração pessoal. Você e Deus. Pode, vem. Também. Vem cá. Elas já escolheram até microfone. Vocês dão um jeito aí de dar som nos microfones delas. Vem cá. Como é que liga esse negócio aqui? A menina que ajuda. Oi. 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 Produção é boa, já tirou até o meu microfone. Falou, agora cala que é com elas. Você vai... Eu vou me Vamos orar porque a gente... Elas vão se ajoelhar comigo aqui. Você vai ficar sentadinho. Você vai ficar sentadinho. E você vai fazer, após a oração delas, você vai fazer a sua. Depois que você terminar a sua oração, reverente, porque ao lado pode ter alguém orando, você levante e eu quero te cumprimentar lá à porta. Vai, vamos ajoelhar comigo. Só. Querido Deus, muito obrigada por esse dia, que nos abençoe sempre, que a gente sempre ore todos os dias, que a gente sempre, que Deus sempre vai nos buscar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, nos abençoe, continua orando na nossa família, continua abençoando e que proteja a gente de todos os maus e que a gente que as nossas ofertas sejam muito carinhosas e que não deixe nenhum mal entrar no nosso coração e que continue nos abençoando. Senhor, eu peço que continua e que damos saúde e que a gente e que ouve nossa oração em nome de Jesus, amém. Você também quer orar? Então, pode orar. Querido Deus, muito obrigada por esse dia tão especial que você nos deu. Obrigada porque você nos deu um dia muito especial para descansar do nosso trabalho e muito obrigada porque você é o único Deus que nasceu na estreparia e obrigada porque você nos levou até aqui e cuide de toda a família que está longe. E muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. E daí? Amém. Senhor. Bondoso Deus, nós continuamos, Senhor, essa oração, pedindo que o Senhor escute a cada um dos teus filhos nesta igreja, nesta manhã. Fale ao coração deles, Pai, e leve-os a ter um encontro a sós contigo, de forma individual, e abrirem o coração e dizerem o que eles precisam de Ti. Nós sabemos que o Senhor conhece as nossas necessidades, mas nos ensina, apesar disso, te dizer, Senhor, nós te clamamos, em nome de Jesus, amém. É pastor, né? E que tenha um bom sábado.